Então, vamos lá. A promessa, ela pode ser objetiva ou subjetiva, tá? Tem esses dois extremos, vamos dizer assim. Então, um exemplo de uma promessa objetiva. Você pode falar assim ao mercado. Você pode falar, mercado, a minha promessa é ensinar a correr 10 quilômetros em menos de 50 minutos. Essa é a minha promessa. Olha só, objetiva. E você vai já entender o que faz de uma promessa ela ser objetiva, certo? Mas fica tranquilo, fica tranquila. Vou te dar um exemplo agora de promessa subjetiva. Você pode falar assim, mercado, a minha promessa como empreendedor, como empreendedora, através do que eu faço, através do meu negócio, né? Eu vou te prometer que eu vou ensinar a correr mais rápido. Olha, esse é um exemplo de promessa subjetiva. Tá? E por que ela é subjetiva? Basicamente porque no exemplo, correr mais rápido é diferente para mim do que para você. Né? Eu posso considerar mais rápido uma coisa e você pode considerar outra coisa. Então, isso torna uma promessa subjetiva. Então, não tem... Alejandro, eu preciso fazer uma promessa ao mercado objetiva ou subjetiva? E deixa eu te falar o seguinte, na maioria das vezes, você fazer uma promessa subjetiva não é que esteja errado, mas às vezes gera confusão desnecessária. O que aconteceu aqui falando com você? Quando a gente fala em ensinar a correr mais rápido, 10 pessoas da sala vão entender uma coisa, outras 5 vão entender outra coisa, 2 vão entender algo completamente diferente. Então, a subjetividade não é que esteja errado, é uma opção. Você pode eventualmente fazer uma promessa subjetiva. Tem gente, inclusive, não sei se você se lembra, que a gente viu em alguns vídeos, players do mercado que falam assim, olha, seja próspero. E essa é a promessa que eles fazem. Então, eu te falava, né, se você conhece alguém que tem esse problema de prosperidade, manda esse carinha com essa empresa, né, que te ensina a ser próspero. Então, ser próspero para mim é uma coisa, para você é outra. Né? Então, eles escolheram o caminho da subjetividade. Isso não impede eles de faturarem, de atingirem os objetivos da empresa deles. É o caminho que eles escolheram. Então, eu te apresento aqui as opções. Né? Você pode escolher seguir o caminho de uma promessa objetiva, né? Onde a maioria das pessoas entende o que significa essa promessa, ou você pode escolher o caminho da subjetividade, onde muitas das vezes gera uma confusão, mas pode dar certo. Né? Não tem certo nem errado. Isso se repete muito, né? Não tem certo nem errado. Então, vamos lá. Como eu já disse, a ferramenta especialidade, olha só, tem aqui ferramenta especialidade, transformação e promessa. Ferramenta especialidade, nesse momento, ela já deveria ter sido definida, ter sido descoberta, ter sido trabalhada. Você, acredito eu, já fez esse trabalho de descobrir a sua especialidade, porque a gente já passou por essa ferramenta, certo? Bem como a ferramenta transformação. A gente também já teve a oportunidade aqui juntos da gente passar por essa ferramenta. Então, eu quero te falar o seguinte, você vai precisar tanto da ferramenta especialidade, que muito provavelmente você já trabalhou nela, e da ferramenta transformação, que também muito provavelmente você já trabalhou com ela, para você descobrir a sua promessa. Tranquilo? Então, vamos lá utilizar a ferramenta da promessa para você descobrir ela e estar cada vez mais perto de descobrir a sua oferta. Então, vamos lá. Show de bola. Promessa. Vamos lá ver os passo a passo. Passo 1. Saiba que você deve resolver o seguinte problema. Qual a promessa da sua oferta? Olha só, é o que a gente estava falando.
Não tem aquela coisa de a oferta vem primeiro do que a promessa. Elas andam juntas, tá certo? Então, qual a promessa da sua oferta? O que interessa nesse momento é a promessa, mas é bom você ser lembrado, ser lembrada de que você tem uma missão, que é descobrir a sua oferta, aquilo que você vai oferecer ao mercado, certo? Aquilo que vai agregar valor. Então, simplesmente, a gente está dando mais um passo nessa jornada com essa ferramenta chamada promessa. Então, isso que diz no passo 1, no passo 2, ele indica para verificar as respostas das ferramentas. Olha só, a gente já tinha falado sobre isso. Especialidade e transformação. Ferramentas pelas quais a gente já teve oportunidade de passar. E o passo 3 diz assim: descubra a sua oferta. Olha só, e aqui eu vou corrigir em tempo real, porque na verdade é descubra a sua promessa. Olha só, descubra a sua promessa. Inclusive eu vou deixar negrito aí, olha, descubra a sua promessa. Tudo bem, então o passo 3 diz descubra a sua promessa, preenchendo a tabela abaixo. Então vamos nessa, vamos descobrir essa promessa. Então, show de bola. Diz aqui, qual a promessa da sua oferta? Descubra a sua promessa. E aqui, a ferramenta, ela me dá exemplos. Olha só, eu posso definir uma promessa específica ou abrangente. Olha só, e eu quero te falar, quanto mais você que está olhando para a tela, quanto mais para a esquerda, mais objetiva a sua promessa vai ser. Ou seja, em outras palavras, se você utilizar a parte esquerda da tela, ou seja, você preencher específico, você preencher concreto, você preencher externa, você vai estar tendendo à objetividade. Por outro lado, se você escolher abrangente, abstrato, interno, você vai estar tendendo à subjetividade. E olha só, tem dois carinhas aqui que não dá para ir para a esquerda nem para a direita. Eles estão no centro, né? Que são características que a gente vai já ver. Então vamos dar uma aproximada aqui na tela para a gente entender melhor o que tá acontecendo aqui. Então vamos lá. Promessa específica. Um exemplo. Correr 10 km em menos de 50 minutos. Eu te pergunto, isso te parece específico? As chances são de que sim. Isso vai te parecer algo específico. Você consegue imaginar, 10 km em menos de 50 minutos. É completamente objetivo, tá? Por outro lado, abrangente seria, por exemplo, entrar em forma, né? Entrar em forma seria um exemplo de uma promessa abrangente. Lembrando que a gente está descobrindo a promessa. Então, não tem certo nem errado. Você que vai decidir, né? E trazendo, como eu já falei, como a gente já falou no passo 2, você precisa trazer à tona a especialidade e a transformação que a gente já trabalhou antes. Então, dado tudo isso que você trabalhou, qual a promessa que você quer colocar no mercado? Vai ser específica ou vai ser abrangente? Né? Então você decide. Não tem certo nem errado. Eu só estou te dando exemplos aqui, mas é você que decide. Certo? Então, quando você já tiver definido essa primeira parte, você vai para a seguinte. E você precisa se perguntar, tá bom, a minha promessa ela vai ser concreta ou abstrata? E vou te dar um exemplo de promessa concreta. Aumentar a velocidade do seu saque de 10 km a 20 km. Olha só, esse carinha, né, que uma empresa que ensina tênis, né, um treinador, ele faz essa promessa. Ele vai te ensinar, né, ele vai te ajudar a aumentar a velocidade do seu saque de 10 para 20 km por hora. Então é concreto. Agora, o que seria qual que seria a versão abstrata disso?
Seria, por exemplo, sacar melhor. Né? Pode ser que tenha outro treinador no outro lado do mundo que também ajuda as pessoas no tênis, né? E ele fala assim: olha, eu te ajudo a sacar melhor. E pode ser que ele também tenha clientes. Então, aqui você também precisa aterrissar a sua promessa tanto de uma maneira concreta ou de uma maneira abstrata. É você que decide, tá? Próximo, a sua promessa, tá? Ela precisa ser verificável. A sua promessa, ela precisa ser verificável. Ou seja, aqui a dica é o Guinness. Não sei se você conhece o Guinness, mas o Guinness ele se dedica a verificar recordes mundiais, né? Então eles verificam se o cara conseguiu percorrer, dar uma volta ao mundo em, sei lá, 40 dias, 30 dias. Né? Eles verificam isso, eles verificam se a pessoa conseguiu comer 10 hambúrgueres em 5 minutos. Eles verificam isso, certo? Então, da mesmo jeito, a sua promessa, você que está me ouvindo, a sua promessa precisa ser verificada. Não tem aquela coisa de, eu vou ser objetivo ou subjetivo, como nas duas anteriores situações. Aqui não dá. Precisa ser verificável. Então, por exemplo, o que seria uma promessa verificável? Seria aprenda a tocar 10 músicas completas em 30 dias. Olha só, se o Guinness for lá nos clientes daquele carinha que ensina música, o Guinness conseguiria verificar que os clientes conseguiram aprender a tocar 10 músicas completas em 30 dias. Eles conseguiriam falar, olha, sim, verificamos que isso é efetivo, isso é um fato, conseguiram verificar. Do mesmo jeito, a sua promessa também precisa ser verificável, tá? E vamos para o próximo. A gente está quase finalizando nessa ferramenta para você descobrir a sua promessa. Então, vamos lá. Tem a promessa do tipo externa e interna. Então, um exemplo de externa seria conseguir 4 dates em 3 semanas. Olha só, conseguir 4 dates em 3 semanas. Ou seja, 4 encontros românticos em 3 semanas. Isso pode ser uma promessa de um carinha, por exemplo, que ensina a pessoas a encontrarem o amor da sua vida. Então, o que esse carinha promete, né, o que o negócio do carinha promete é, olha, eu prometo que você, com o meu produto, com o meu serviço, com o meu veículo, né, com aquilo que eu entrego, você vai conseguir 4 dates em 3 semanas. Essa é a promessa que ele faz. Olha só. Essa é a promessa que ele faz do tipo externa. Agora, como seria a versão interna dessa promessa? Seria, por exemplo, ser mais confiante. Vamos supor que tem um outro carinha que ajuda as pessoas a encontrarem o amor das suas vidas, no outro lado do mundo. E ele também ensina, que nem o primeiro cara, só que ele fala assim, olha, a minha promessa é de você ser mais confiante. Então, meio que os dois falam uma coisa semelhante, só que de maneiras diferentes. O cara da promessa externa fala de maneira mais objetiva. O cara da promessa interna, ele fala de maneira mais subjetiva. Né? A gente já viu essa diferença. Então, só lembrando, né? Quanto mais para esquerda você ir, né? Mais objetivo você vai estar sendo com a sua promessa. Quanto mais para a direita você ir, mais subjetivo você vai estar sendo. E, finalmente, temos o atributo, né? A característica da sua promessa ser mensurável. Ou seja, ela deve poder ser medível, né? Por exemplo, aqui tem uma promessa mensurável. Ganhe
X quilos em Y dias, né? Porque tem um cara no mundo que se dedica a ensinar a pessoas mais magras, vamos dizer assim, a ganhar quilos, né? Assim como tem as pessoas que querem perder quilos, também tem outra cara da moeda de pessoas que querem ganhar quilos, certo? Então, esses são exemplos para você se inspirar. Então, na prática, o que você precisa fazer? Vamos lá. Você vai contar com esses exemplos na ferramenta, mas eu vou te mostrar o que você precisa fazer na prática. Você precisa ir preenchendo, né? Você vai falar, tá, a minha promessa, ela é específica ou abrangente? Então, se você consegue fazer uma promessa específica, você vai preencher aqui. Se você não consegue, no caso, você vai preencher aqui. Tranquilo? Então, muitas das vezes, quando você começa com uma tendência, já seja para esquerda ou para a direita, você vai continuar com essa tendência. Então, vamos supor que você é o carinha ou a carinha da subjetividade. Então, muito provavelmente, você vai preencher a parte direita da tabela, né? Você vai fazer uma promessa abrangente, abstrata e interna. Não tem muita subjetividade, mas você precisa fazer com que ela seja verificável e mensurável, tá certo? Então, a sua ferramenta ficaria mais ou menos assim, certo? Então, se você for uma pessoa mais objetiva, muito provavelmente a sua promessa ela vai ficar do lado esquerdo da tabela. Porém, ela também vai precisar ser verificável e mensurável. Note que verificável e mensurável não tem como escapar. A sua promessa precisa ser verificável e mensurável. Já as outras é você quem decide. Quando você já tenha passado por aquele processo, né, eu vou só mostrar rapidamente aqui para você, de tornar a sua promessa, já seja objetiva ou mais subjetiva, né? A gente já viu isso no final da ferramenta, né? Concretamente na página seguinte, você vai encontrar uma parte da promessa, tá? Da ferramenta de promessa, onde você vai ter a oportunidade de colocar a sua promessa numa frase. E vou te dar exemplos, né? E deixa eu voltar aí com você. Por que você tem essa oportunidade de colocar a promessa numa frase? É porque você acabou de fazer um trabalho intelectual de você entender e descobrir a sua promessa, se ela é mais subjetiva, se ela é mais subjetiva. Então, como resultado desse processo intelectual, desse esforço intelectual que você fez, eu quero convidar você a fazer essa última parte da promessa para conseguir definir ela numa frase. Então, vamos lá voltar. Então, aqui eu te dou exemplos. Tem aquela promessa, né, de mercado que diz, olha, eu te ensino a faturar 100 mil reais em 7 dias. Né? Tem um carinha que faz isso. Aí tem um outro carinha que fala assim, né, de um outro nicho, de um outro mercado, uma outra promessa, que depois de fazer esse processo intelectual que você pode fazer, ele fala assim, olha, eu te levo de São Paulo para Rio de Janeiro em 30 minutos. Essa é a promessa que ele faz. Isso que torna ele único no mercado. Como também tem um outro carinha que fala assim, olha, eu te ensino a viver de maneira saudável. Ele, evidentemente, ele foi, ou ela, foi pelo caminho da subjetividade. Mas isso não quer dizer que não vai ter clientes, não quer dizer que não vai ter pessoas que vão acreditar no trabalho que ele faz, na contribuição que ele faz no mercado. Certo? Então, por isso que eu te falo, você pode ir pelo caminho da objetividade ou da subjetividade, é a sua escolha. Tem outro que finalmente fala assim, te ajudo a se tornar campeão olímpico de natação. Tranquilo, né? Essa é a promessa que ele faz. Então, você vai ter a oportunidade de colocar a sua promessa numa frase. E eu quero te dar uma dica. Muitas das vezes, a tua promessa, ela vai começar com as frases,
né? Eu vou deixar inclusive aqui mais embaixo. Ela vai começar com a frase: te ajudo, te ensino, te apoio, te levo e assim por diante, né? E muitas vezes a sua promessa ela vai começar assim. E o melhor exemplo que você pode se levar é aquele do noivo que vai fazer uma promessa para a noiva, né? Cabe à noiva decidir se ela vai acreditar ou não na promessa dele. Mas o fato é que ele faz uma promessa. Do mesmo jeito que ele faz uma promessa, você precisa fazer uma promessa no mercado. Tá certo? Então, eu te convido que você vai lá na ferramenta, comece a preencher ela para você finalmente descobrir a sua promessa de mercado. Tá certo? Então, vai lá na ferramenta Promessa para você estar cada vez mais perto de descobrir a sua oferta, né? Lembrando, e vou te lembrar novamente, você está nessa missão de você descobrir a sua oferta. E para isso, eu trago para você a ferramenta da promessa, para você ir entendendo aquilo que você vai agregar ao mercado de maneira mais objetiva ou de maneira mais objetiva, né? Você já viu no exemplo, mas que finalmente você vai chegar lá para definir a sua oferta. Então, o que você precisa fazer agora é ir lá e utilizar a ferramenta Promessa. Te vejo no próximo vídeo.